Uma lei federal de 2012 determina que todos os municípios do Brasil tenham, no mínimo, 5 conselheiros tutelares que devem ser eleitos pelo povo. São eles que garantem os direitos de crianças e adolescentes de todo o Brasil. Os conselhos tutelares foram criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, na década de 90. São órgãos autônomos vinculados à administração municipal. No total, 5.906 em todo o país. Cada um funciona com 5 conselheiros ou conselheiras eleitos pela comunidade. O trabalho deles não é fácil. Na cidade estrutural, por exemplo, que tem cerca de 40 mil habitantes, só uma escola, um ginásio e poucos programas sociais. Faltam oportunidades para os jovens, a maioria de baixa renda. Nós temos um diferencial muito grande, que nós temos o aterro sanitário aqui dentro, né? E tem um trabalho infantil também aqui dentro, que lá dentro do lixão, onde que tem várias crianças, adolescentes que acabam indo lá, ou os próprios pais acabam levando os meninos para lá. Temos também, além desse trabalho infantil, abuso, às vezes, a autoridade do pai, às vezes, excesso de... que o pai tem que corrigir seu filho, mas não pode ter o excesso, né? Espancamentos, coisas, e acaba, infelizmente, está tendo esses excessos, acaba tendo essas agressões, né? Abandono de incapaz, às vezes, os pais às vezes saem para alguma situação, deixam os filhos às vezes sozinhos em casa. Só nesse conselho tutelar, mais de 3.200 famílias da região são atendidas. Cada um dos 5 conselheiros faz por dia pelo menos 3 atendimentos. E aqui eles recebem as famílias, dão orientações e buscam até a justiça para garantir a proteção de crianças e adolescentes. Elas são vítimas de crimes como violência doméstica, pedofilia, trabalho infantil. Os adolescentes muitas vezes são aliciados por traficantes. É o que pode ter acontecido no caso dessa mãe, que prefere não se identificar. Ela procura a filha mais velha, de 14 anos. A jovem fugiu de casa pela 3ª vez. Minha filha que está foragida de casa tem 2 semanas que ela está na rua. Tem pessoas aqui na estrutural aliciando ela, eu acho, para droga, e ela só tem 14 anos. Enquanto conversávamos com a mãe, ela recebeu uma informação que poderia levar ao paradeiro da filha. Com o apoio da polícia, acompanhamos as buscas pela jovem desaparecida. Chegamos lá, ela não estava lá. Mas eu orientamos a mãe que qualquer informação ela pudesse nos informar. Mas já foi feita uma ocorrência policial, ela já fez, né? Orientamos que ela fizesse, para a gente posteriormente também, a própria polícia averiguar também algumas situações, né? Sempre que as denúncias chegam, os conselheiros investigam, notificam os pais e responsáveis, advertem e, se for necessário, aplicam as medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como, por exemplo, garantem a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimentos de ensino, a inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, tratamento para dependentes químicos e abrigo em entidades, que é uma medida provisória e excepcional. Se for necessário, buscam a colocação em uma família substituta. Quando é a família, é a própria família violadora dos direitos da criança e do adolescente, normalmente o Ministério Público, então, no interesse dessa criança, propõe medidas judiciais de proteção, como o afastamento da própria família, o acolhimento numa instituição. Então, são esses casos que o Conselho Tutelar recorre ao Ministério Público. Um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência mostra que pelo menos 277 municípios têm menos conselhos tutelares do que o recomendado pela CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quanto à infraestrutura, o levantamento mostra que 25% não tem telefone fixo, 44% não tem veículo de uso exclusivo. E quando tem, como na estrutural, casos urgentes, como o que mostramos, tem que esperar. Depois de receber a informação que poderia levar a filha foragida, a mãe teve que aguardar porque o único veículo do conselho estava em outra busca. Outro problema enfrentado pelos profissionais é que muitos são vítimas de ameaças. Ser conselheiro não é um desafio. A gente precisa de mais transporte para poder atender a demanda, de mais políticas públicas e a própria valorização do conselheiro. Por exemplo, hoje nós ainda temos conselheiros que sofrem ameaça de morte, isso é muito comum, né? Você faz uma intervenção e aí a própria família ela te ameaça, porque às vezes o agressor está dentro da família e aí quando você mexe, né, ele vem contra você. Então,
Então, a gente ainda muitos conselheiros ameaçados de morte. Eu já fui ameaçada de morte aqui, né, seriamente, mas a gente sabe que tem que enfrentar. A gente entende que o Conselho Tutelar é um guardião que está lá na ponta, que está próximo a cada criança e adolescente. Então, ele tem essa função de, estando ali próximo, fazer a intermediação entre essa criança e todos os direitos e todos os serviços que ela merece.